A nossa mensagem inicial vai ser aqui do nosso livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Recebido essas mensagens deste livro pela psicografia de Chico Xavier. E hoje veremos a mensagem de número 130. Não, é que eu virei a página. 129. Fiquei lendo e virei a página. 129. Serviço de salvação. E o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro após os 4 evangelistas no Novo Testamento, não é? E conta a história, depois da partida de Jesus, o que acontece. A chegada de Paulo, a casa do caminho, e tudo temos lá no livro Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos o capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. A invocação é aquela que traz para nós situação. Né? Invocação a Maria, temos uma linda música com esse nome. É quando nós trazemos a pessoa para perto de nós, devido à nossa força interior. Queremos aquilo. Não é só uma lembrança. Nós trazemos, com a força do nosso coração, claro que não vamos trazer o espírito para o nosso lado, mas ele é trazido para dentro de nós. Nós não estamos simplesmente falando com os lábios. É um desejo profundo nosso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Emmanuel comenta o versículo dizendo-nos assim: os espíritos mais renitentes no crime, ou seja, mais endurecidos, serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Então, aí vemos, não é? O quanto de força tem o coração humano. Quando quer verdadeiramente sair do caminho do erro, não lhe faltará força, não lhe faltará apoio, assistência, não lhe faltará. Mas a mobilização dessa força interna apenas caberá a ele mesmo. Não é? Ele vai deflagrar todo um processo. Então, os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que somos possuídos de mais precioso no terreno da crença. Ou seja, nós somos constrangidos a recorrer ao nosso imenso e iluminado manancial interno, que por vezes, e muitas vezes, nós mantemos oculto, como aquela candeia que não se pode esconder embaixo de uma cama. Mas ainda a nossa inferioridade, já que Jesus nos exorta a fazermos brilhar a nossa luz, ainda podemos esconder de nós mesmos esse nosso imenso poder interior. Sendo assim, chegará sempre um instante em que somos e seremos constrangidos a recorrer o quê? Ao que nós mesmos já trazemos em nós como filhos de Deus, no terreno da crença. Olha, vamos pensar, não é? A criança pode estar brigada com a mãe, o jovem pode estar brigado com o pai, mas se acontecer um problema, se machucar, primeira pessoa que vai chamar vai ser mãe. Muito provavelmente antes do nome do pai, vai vir a mãe. Acabou de brigar com a mãe. Ou a mãe. E aí chama. Por quê? Porque sabe
que acima de todos os problemas comezinhos, essa assistência jamais vai lhe faltar. E nós, como espíritos imortais, trazemos isso dentro de nós, que a assistência da misericórdia, da providência divina, de Deus, nosso Pai, e é claro, de Jesus, porque é Ele que recebeu, não é, a todos nós, a humanidade terrestre, para cuidar, não nos falta esta certeza, e sim, é exatamente assim também que ocorre. O erro pode estar imenso, mas se a pessoa, naquele momento, naquele instante, no divisor de águas da sua existência, ela olha para o alto, figurativamente que seja, e clama por Deus, clama pelo socorro do Pai. E isto não ficará sem ser respondido. É claro que aí não haverá nenhum milagre. O espírito, no erro, não será levado para instâncias luminares, lá no alto. Não, ele vai ser socorrido para o quê? Para, sentindo essa assistência, voltar ao palco da vida para trabalhar a sua melhora. Já, e assim esperamos sempre, com um novo nível de compreensão da sua própria vida. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Existe uma diferença, não é? Existe uma diferença. A ajuda, ela vem geralmente de fora para dentro, e a ajuda que vem de fora para dentro, nós não precisamos o quê? Estamos ali com as mãos postas, recebendo. Mas a ajuda de dentro para fora, né, porque para sermos salvos, temos que estar comprometidos com esta salvação. Então, nos exige realmente bem mais. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. Mas não foi isso que eu pedi? Eu pedi a solução para o meu problema. Eu queria um emprego. E às vezes Deus, as diferenças superficiais, manda trabalho. Às vezes não vai ser aquele emprego de carteira assinada, vai ser o quê? Ele ter que trabalhar todo dia com criatividade, com empenho, para a sua sobrevivência. Senhor, eu pedi o emprego, está te faltando comida? Que tem isso, né? Ele quer, no momento de crise, sobreviver ali, e a providência divina. Mas qual é a necessidade desse espírito? Deus faz isso só pelo prazer de vê-lo sofrer mais um pouco? Nós temos necessidades reencarnatórias e Deus sabe o que é melhor para nós. Portanto, pedimos o que queremos, recebemos o que é melhor para cada um de nós. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um.
Então, a providência divina não tem meia dúzia de formas de ajudar a humanidade. Ah, agora vai essa forma aqui, agora vai aquela. E sempre alternando uma das 6. Não, são inúmeras, ou seja, um sem número, sem com S, um sem número de maneiras de ajudar o ser humano. Para cada um, aquela solução personalizada. É isso. Vamos orar? Serviço de salvação.